Bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs nesta manhã de terça-feira, dia 28 de julho de 2020, inverno aqui no Brasil, né? Mais um inverno gostoso, graças a Deus, né? Esse mês de julho, que geralmente sempre faz aí uma semana ou duas de muito frio, esse ano até agora o frio não apareceu, ainda bem, né? Esfriou um pouquinho e tal, mas nada muito absurdo, né? Então, a gente tá feliz, né? Porque mais uma semana aí se iniciou ontem, né? E mais uma semana de lives, né? Começando hoje aí mais uma semana de lives às 8 horas da manhã, e nessa semana nós vamos, o Senhor colocou no nosso coração para a gente falar sobre as parábolas de Jesus, né? Muito provavelmente não só essa semana, mas semana que vem também, né? E quem sabe até um pouco mais, porque nós temos muitas parábolas de Jesus maravilhosas, com muitos ensinamentos importantes para nós. Então nós vamos abordar, né? Até, vamos dizer assim, explorar esse assunto, né? As parábolas de Jesus aí nos próximos dias, tá bom, gente? Então, muito bom ter vocês conosco aí, vários irmãos já aqui conosco, né? Dando bom dia, a paz do Senhor, né? Então, sejam todos muito bem-vindos nessa manhã, tá? Eu vou passar aqui a palavra para Simone, ela vai nos conduzir aqui no louvor. Fica aí conosco, vai ser uma manhã abençoada na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Mais um dia aqui, né? Para juntos a gente louvarmos a Deus, falarmos ao Senhor. A forma de nós adorarmos ao Senhor é através da música, né? A música nada mais é que palavras tiradas da Bíblia e é como uma oração diante de Deus. Então, quando você canta, ao mesmo tempo você ora e ao mesmo tempo você fala a palavra de Deus, porque são letras que falam sobre milagres, sobre coisas que Deus fez e tem feito em nosso favor. E esse louvor que eu vou cantar agora, ele fala do amor incondicional de Deus. É um hino que nós já conhecemos, mas que a gente possa aí, né, meditar nesse amor, né? Um amor que a gente não entende. Por quê? Porque nós somos homens, mulheres, temos as nossas limitações, somos pecadores, não merecíamos nada. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é a maior prova do amor de Deus, esse amor incondicional, esse amor que não depende das nossas limitações. Ele resolveu nos amar e Ele vai nos amar sempre, independente de qualquer situação ou de qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Deus, Ele sempre vai nos amar. E a prova do seu amor é Jesus, amém? Então, que você possa aí nessa manhã meditar na letra desse louvor, tá bom? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu expirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Jesus. Obrigado, Senhor, por este amor. Santo Tu és, Senhor, sobre nós vem nesta manhã, Jesus. Te agradecemos de coração por tão grande amor, Senhor. Amém. Diante de todas as coisas, sempre lembre deste louvor e se apegue no amor de Deus. Amém? Independente de qualquer situação que a gente possa passar, lembre-se que a maior demonstração de amor que que Deus fez por nós foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus, né? Começar o dia assim com um louvor maravilhoso é muito bom, né, gente? Graças a Deus, né? Muito bem, então nós estamos ao vivo agora também aqui no Instagram. Fique conosco, nós vamos falar nesta manhã sobre a parábola do amigo importuno, tá? Que é uma das parábolas de Jesus, uma parábola que ensina sobre a oração. Jesus aqui nos ensina um princípio maravilhoso a respeito da oração que nós queremos compartilhar com você nesta manhã, ok? Então, abra sua Bíblia aí conosco, se você puder, no Evangelho de Lucas, capítulo 11, ok? Lucas, capítulo 11, nós vamos ler inicialmente aqui do versículo 5 até o versículo 8, ok? Lucas, capítulo 11, ok? Lucas 11, do versículo 5 até o versículo 8, inicialmente. Vamos lá. Lucas 11, do versículo 5 até o 8. Olha só o que diz essa parábola, gente. Você está precisando de uma bênção de Deus? Você está precisando de ter uma oração, né, que você está fazendo ao Senhor? Você está precisando de ter essa oração ouvida?
Então, ouça conosco essa palavra, tá? É uma parábola que Jesus ensinou a respeito da oração, tá? Então veja, só antes de ler o texto aqui, eu gosto sempre de dizer que as parábolas eram histórias fictícias que Jesus inventava, que Jesus criava para ilustrar, para ensinar verdades espirituais, tá, gente? Porque Jesus ele era uma pessoa muito criativa. Jesus foi um grande mestre, né? E os grandes mestres, eles usam muito as ilustrações para abrir o nosso entendimento. Voltamos, né? Então, como eu estava dizendo, os grandes mestres, eles usam as ilustrações, não é, para abrir os olhos do entendimento das pessoas para aquilo que esses mestres querem explicar, né? Então, veja só, os grandes mestres, gente, não são aqueles que falam difícil, sabia? Às vezes a gente pensa que o grande mestre é aquela pessoa que fica falando difícil, né? Que fala palavras que ninguém entende. Aí a gente fala, nossa, olha que grande mestre. Não, o grande mestre é aquele que o objetivo dele é se fazer entendido por aqueles que ouvem, né? O grande mestre, ele quer que as pessoas entendam o que ele está falando. Seja uma pessoa mais simples, seja uma pessoa mais estudada. O grande mestre, ele quer se fazer entendido. E Jesus, ele era um grande mestre por isso, porque os princípios espirituais que ele queria passar para as pessoas, ele passava muitas vezes através de parábolas, através de ilustrações, histórias, que ele criava, porque Jesus era muito criativo. Ele inventava, ele criava histórias, né? Que não necessariamente haviam acontecido, eram geralmente histórias fictícias. Mas, através daquela história, através daquela ilustração, então ele passava o quê? Verdades espirituais, tá? Então, hoje a gente está começando aqui uma série de parábolas de Jesus. A gente vai, né? A gente faz as lives de terça a sexta, né? Para quem está pegando agora aí, a gente sempre faz de terça a sexta às 8 horas da manhã. Então, essa semana que vem, né? Talvez, quem sabe até mais adiante, nós vamos falar cada dia de uma parábola de Jesus, tá? Então, hoje nós vamos falar dessa parábola do amigo importuno, que foi uma história que Jesus, então, contou para ensinar princípios sobre a oração. Então, vamos lá, eu vou ler aqui na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, tá? Diz o seguinte, olha: então Jesus disse aos seus discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Olha, até aqui, tá, gente? Nós vamos ler aqui. Então, essa parábola ela é muito conhecida. São, olha aí, 5, 6, 7, 8. São 4 versículos apenas, né? São 4 versículos apenas. E aqui a parábola vai nos ensinar sobre nós sermos insistentes, sobre nós sermos perseverantes na oração, sobre nós não desistirmos de orar por aquilo que nós queremos receber da parte de Deus, né? Agora veja, é interessante você verificar o seguinte: a Simone está aqui do meu lado, ela vai
me ajudar aqui a ler alguns textos, vai fazer alguns comentários aqui comigo. Então, eu vou fazer uma pergunta para ela aqui, gente, para testar aqui, a Simone lá. Não faz pergunta difícil, hein? Então, olha, observe o seguinte, Simone, veja aí na sua Bíblia que antes de Jesus contar essa parábola do amigo importuno, o que Jesus ensinou aí para os discípulos? Dá uma olhadinha na sua Bíblia aí. Você que está em casa também, você que está em casa, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. O que Jesus ensinou para os discípulos antes de ele contar a parábola do amigo importuno? O que foi, Simone? A oração do Pai Nosso. Né? Exatamente. Se você ele pegar aí... ensinou os discípulos a orar, né? Exatamente. Se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver que no contexto, né? Sempre, para a gente entender bem um texto bíblico, gente, é sempre importante nós vermos o contexto do texto, né? A gente sempre tem que olhar para o contexto anterior e posterior. E aqui nessa parábola, tanto o contexto anterior como o contexto posterior é muito importante. Porque o contexto anterior é o quê? É a oração que a gente chama de a oração do Pai Nosso, né? O modelo, né? A oração modelo, alguns chamam de oração dominical, né? Mas é mais conhecido como oração do Pai Nosso. Claro que aqui no Evangelho de Lucas, a oração do Pai Nosso ela está numa versão um pouquinho diferente da que é apresentada pelo evangelista Mateus, né? A que é apresentada pelo evangelista Mateus é a que a gente costuma mais, né, orar. É mais completa, né? Mas tem outros detalhes, né? É a que a gente conhece melhor, a oração do Pai Nosso que está no Evangelho de Mateus. A de Lucas tem algumas variações aqui, mas é a oração do Pai Nosso que está aqui, no contexto anterior, nos versículos anteriores. E aí nos versículos posteriores, eu vou pedir para a Simone ler agora. Olha só, antes da gente falar da parábola propriamente dita, olha o que diz o versículo 9. Então Jesus primeiro ele ensina a oração do Pai Nosso para os discípulos. Aí na sequência ele conta a parábola do amigo importuno que a gente vai falar já já. E na sequência ele diz o quê? Do verso 9 em diante, Simone, leia aí pra gente. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós que é pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso, então olha só que interessante, né? É nesse contexto que Jesus vai falar, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, e todo aquele que bate abrir-se-lhe-á. Então veja que o princípio aqui, irmãos, é sobre oração, né? A parábola do amigo importuno ensina sobre oração. Então eu estou aqui, eu estou com um comentário, a gente sempre gosta de ter um livro de apoio, né? Hoje eu estou com esse livro aqui, que a gente vai usar bastante esses próximos dias. Chama-se Todas as Parábolas da Bíblia, um baita livro, né? Esse livro aqui eu gosto muito. Então nós temos aqui todas as parábolas da Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, vamos dizer assim. Mas nós vamos focar agora mais nas parábolas de Jesus, né? E aqui então, gente, olha, esse autor aqui, o autor, só para citar, né, bom sempre falar o nome, é o Herbert Lockyer. Herbert Lockyer, né? Se eu pronunciei bem, é esse o nome dele. Mas olha, ele começa dizendo aqui que Jesus, então, lhes deu uma parábola sobre a importunação e a perseverança na oração. Olha aqui, gente. Aí eu já começo a perguntar.
A gente já tem que começar a aplicar para a nossa vida, né? Você tem sido perseverante na oração? Por que será que a gente, às vezes, não recebe aquilo que a gente pede, né? Ou, melhor dizendo, por que será que a gente não recebe aquilo que a gente gostaria de receber da parte de Deus? Né? Por que será que a gente não recebe aquilo que nós gostaríamos de receber da parte de Deus? Porque nós não somos persistentes. Essa é uma das respostas, né? Não diria que é a única resposta, né? Aqui a gente já logo de cara, a gente tem que reconhecer que Deus é soberano. Inclusive no processo de atender as nossas orações, né? A gente já tem que deixar isso claro logo de início. Agora, muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós gostaríamos de receber porque nós não somos perseverantes, gente, na oração, né? Porque nós não oramos, ou se oramos, né? Oramos às vezes uma vez e depois não continuamos orando, não continuamos perseverando. Então, Jesus lhes deu uma parábola sobre importunação, né? E sobre perseverança na oração, tá? E aqui, esse autor aqui, ele diz o seguinte, que ele fala aqui da narrativa dos 3 amigos, porque nessa parábola aqui, essa parábola ela é conhecida como a parábola do amigo importuno, né? Mas na verdade são 3 amigos aqui nessa parábola. Nós vamos ver aqui os 3 amigos, tá? Então, é a narrativa dos 3 amigos cuja mensagem focaliza um conflito de interesses, né? Então, existe um conflito de interesses aqui, principalmente entre 2 dos 3 amigos aqui. E ele também diz aqui, né? O treinamento dos 12 progrediu através do cenário impressionante desse método de ensino parabólico, né? Então, Jesus ensinou muitas coisas, o que ele está falando aqui, Jesus ensinou muitas coisas aos discípulos, gente, aos 12, né, que vieram a se tornar os apóstolos. Jesus ensinou muitas coisas para eles através desse método de parábolas, né? Esse método é um método revolucionário de ensino, né? Verdade. Bom, então vamos lá. Quais são os 3 amigos aqui? Vamos falar dos 3 amigos um por um para a gente identificar. Então veja, a gente vai ampliar, né? A história que a gente leu aqui em 4 versículos, vamos ampliar essa história um pouquinho mais. Então, são 3 amigos, tá? O primeiro amigo é o amigo visitante, vamos falar dele. O segundo amigo é o amigo importuno, que importuna o vizinho. E o terceiro amigo é o vizinho, que é o amigo que é chamado aqui amigo com má vontade, tá? Então nós temos esses 3 amigos, o amigo visitante, o amigo que importuna o vizinho, né? Então ele é chamado de amigo importuno, e o amigo com má vontade, tá? São esses 3 amigos aqui. Então, vamos falar um pouquinho do amigo visitante. Ele era um viajante, ele estava viajando. Então, esse viajante seguia o seu caminho através da noite fria. Estava viajando, uma noite fria. Vamos imaginar, né? Vamos ampliar aqui. Nós vamos dar detalhes que a Bíblia não dá, mas a gente vai usar da criatividade aqui, né? Seguindo esse autor aqui. Vamos imaginar. Então nós temos um viajante que está seguindo ali a sua viagem, o seu caminho, numa noite fria, e esse viajante dirigiu-se à casa de um amigo dele, né? A casa do amigo estava no caminho ali da estrada, vamos dizer assim. E ele dirigiu-se à casa de um amigo, onde ele sabia que lhe seriam oferecidos comida e abrigo. Foi para a casa de um amigo onde ele sabia que seria bem recebido, né? Ia receber comida e abrigo. Após muitas horas de viagem, ele chegou por volta da meia-noite, porque isso a Bíblia diz, que era meia-noite, né? Então, por volta da meia-noite, ele chegou muito cansado e com os pés doentes, né? Porque naquele tempo a viagem era a pé, né, gente? Muitas vezes era a pé, tá?
E o seu amigo, agora o amigo que estava o que estava recebendo ele, né? E o seu amigo, ao ouvi-lo bater a porta e reconhecer a sua voz, abriu-lhe a residência, recebeu aquele viajante cansado e ofereceu-lhe a costumeira hospitalidade oriental, tá? Então, o viajante chegou, né? Passou na casa ali, ele sabia que tinha um amigo ele tinha um amigo que tinha uma casa naquela estrada, então ele passa, bate na porta, já era próximo da meia-noite, e aquele amigo, então, como ele diz aqui, como era costumeira essa hospitalidade oriental, abre a porta e recebe o amigo viajante, né? O amigo ali, o dono da casa recebe o seu amigo viajante, tá? Então esse é o primeiro amigo, o amigo viajante. E aí nós temos o amigo também, o segundo personagem da história aqui, é o amigo importuno, tá? Fica aí, gente, que você vai ver que nós temos princípios espirituais muito interessantes aqui nessa parábola. O amigo importuno, não é? Olha só, ao ver a hora avançada em que o viajante chegou, né? Então o viajante chegou perto da meia-noite, ao ver a hora avançada em que o viajante chegou, o seu amigo percebeu um problema. O dono da casa percebeu um problema. Qual foi o problema? No fim do dia, após todos os de sua casa se alimentarem, não havia mais pão. E agora todos já descansavam, né? Ele recebeu, o amigo chegou de surpresa. O amigo viajante estava viajando. Chegou de surpresa perto da meia-noite, pediu para dormir, para pousar na casa dele, mas ele estava com fome, estava cansado. Só que aí o dono da casa, que é o amigo importuno da história, ele chegou à conclusão que tinha um problema, o pão tinha acabado, ele não estava esperando aquele visitante. O pão tinha acabado, né? Então, e todo mundo já estava descansando, a esposa, os filhos, provavelmente... Não existia supermercado 24 horas. Boa. Não tinha extra 24 horas aberto, né? O pão era feito em casa, não tinha nem padaria, gente. O pão era feito em casa. Então, o que acontece? Provavelmente ele tinha até servos ali, né? Que moravam com ele ali. Talvez... a gente não sabe quem é que era o responsável por fazer o pão, mas o pão só seria feito no dia seguinte, né? Então, ele diz aqui, ó, na manhã seguinte, eles assariam mais pão para o consumo de mais um dia, né? Mas naquela hora não tinha pão para dar para o visitante. Por isso, apesar de ser tão tarde, né, meia-noite, o chefe da família aqui, né, o hospedeiro aqui, né? O hospedeiro, então deixa eu ver aqui, o chefe da família foi, né? O hospedeiro foi à casa do vizinho, de um outro amigo, é o terceiro amigo aqui, foi na casa do seu amigo que morava perto, para pedir-lhe emprestado 3 pães, né? Para a refeição do seu hóspede, tá? Muito bem. Esse amigo, então, ele era hospitaleiro, né? Ele era hospitaleiro, porque ele queria tratar bem o seu hóspede, que havia chegado de surpresa. Então, à meia-noite, ele foi bater à porta do seu vizinho, né? Exatamente como o viajante tinha batido na porta dele, ele foi bater na porta do vizinho para pedir 3 pães emprestados, ok? Então esse é o segundo amigo, é o amigo importuno, tá? E o terceiro amigo, gente, da história é o amigo com má vontade, né? É o amigo com má vontade. Então vamos falar desse amigo com má vontade e aí na sequência nós vamos explicar os princípios espirituais dessa parábola aqui. Vamos aplicar na nossa vida, né? Na nossa vida de pedidos a Deus, na nossa vida de oração. E depois nós vamos orar também ainda, né? Então, olha, o amigo com má vontade, quem que é esse amigo com má vontade? É o vizinho que dormia quando foi acordado por seu amigo, né? Vamos combinar que não é agradável, né? Você está dormindo, né?
e ser acordado, tá certo? Você tá ali descansando, né? Como a minha esposa às vezes reclama que eu levanto de madrugada, né? Ai, meu Deus. Às vezes eu levanto de madrugada para ir no banheiro, para beber um copo de água, e aí eu, né, faço um pouquinho de Um barulho. pouquinho? Aí ele acorda e eu acordo também, né? Aí eu importuno ela, né, no modo de dizer, né? Então, não é quando você está naquele sono gostoso, né, dormindo ali, não é bom ser acordado. Então, esse terceiro amigo, ele era o vizinho, né, que dormia quando foi acordado por seu amigo. E ele não ficou muito contente por ser perturbado tão tarde da noite. Eles não dormiam após a meia-noite, eu acho. Não dormiam meia-noite, sim, uma hora, né? isso também é interessante. Naquela época as pessoas dormiam cedo, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha celular. Né? Isso, bem lembrado. Que dormiam cedo e levantavam muito cedo. Né? Eles acordavam quando o dia estava clareando, né? Então assim, tipo, às vezes até antes, né? Tipo, 5 horas, vamos colocar umas 5 horas da manhã, às vezes até antes, né? 4, 5 horas da manhã eles já estavam acordando. Então eles dormiam mais cedo, eles não dormiam como a gente, né? Dorme meia-noite, 1 hora da manhã, eles dormiam quando escurecia, né? Provavelmente 8 horas, 9 horas já estavam dormindo. Então aqui meia-noite eles já estavam na metade. Já estavam na metade da noite, né? Na metade do sono aqui, tá? Então, gente, esse vizinho, que a gente chama aqui de amigo com má vontade, né? Esse amigo, ele não ficou muito contente por ser perturbado tão tarde na noite. E respondeu ao pedido, né? Respondeu ao pedido por pão com uma recusa educada, né? A princípio, provavelmente diz esse autor aqui. Ele respondeu com uma recusa educada. Sua esposa e filhos dormiam tranquilamente, né? Esse vizinho que foi importunado, né, pelo vizinho que queria os pães emprestados, a esposa dele, os filhos dele dormiam tranquilamente. E movimentos estranhos poderiam acordá-los e alarmá-los. Era melhor alguém ficar sem comer até a manhã seguinte do que uma família inteira ser perturbada à meia-noite, né? Então diz esse autor aqui, né? Na cabeça do vizinho que estava sendo importunado, porque agora a gente tem aqui um amigo que importuna e o amigo que é importunado. Então, na cabeça do que estava sendo importunado, era melhor que alguém ficasse com fome, sem comer aquela hora, do que ele ter que acordar a família inteira, né? Porque ia ter que começar a andar na casa e mexer nas coisas, né? Então, era melhor uma pessoa ficar com fome aquela noite do que uma família inteira ser perturbada naquele horário. Mas, todavia, no entanto, entretanto, aquele que suplicava à sua porta não aceitou um não como resposta. O vizinho importuno não aceitou um não como resposta. Ele fechou os ouvidos à recusa e continuou a bater e pedir. Não é à toa que Jesus coloca depois os versículos. Pedi, batei, buscai. Né? Olha o princípio. Imagine a cena, aqui, né? A cara do amigo lá que foi incomodado. Pois é. Ai, ele deve ter ficado muito nervoso, né? Com certeza. Então, eu gostei dessa frase aqui, ó. Aquele que suplicava... Isso, olha, irmãos, o princípio da oração aqui. A oração não é uma súplica. Aquele amigo que suplicava, né, à sua porta, não aceitou um não como resposta. Ele fechou os ouvidos à recusa e continuou a bater e continuou a pedir, né? O amigo que estava sendo importunado, né, o amigo que acordou com seus rogos, agora percebe que o método dado para preservar a agradável quietude da noite era, na verdade, a melhor forma de conturbá-la, né? O que quer dizer isso aqui? O amigo que estava sendo importunado,
ele chegou à conclusão que o método que ele estava usando era, vai embora que eu não vou te dar nada. Mas como o homem ficou insistindo, começou a bater, fazer barulho, ele percebeu que agora ele percebeu o seguinte, acho que é melhor eu dar os pães, porque se eu não der os pães, ele vai começar a fazer tanto barulho aí, que aí a minha família vai acordar mesmo, né? Então, o método que ele usou a princípio, que era mandar o vizinho embora, não funcionou. Né? Para manter a casa tranquila, a família dormindo, o método que ele usou a princípio não funcionou. Então ele percebeu que seria melhor ele dar os pães, os 3 pães, porque assim ele poderia manter a tranquilidade, né? Ou tentar manter a tranquilidade da família dele para a família continuar dormindo. Né? Então veja, ele até fala aqui, né, que o bater insistente na porta e os gritos acordariam não apenas a sua família, mas também a vizinhança, né? Então ia ser uma coisa meio complicada, porque aquele que estava batendo não ia desistir. Ele não ia deixar o seu amigo viajante com fome, de jeito nenhum. O homem chegou cansado, com fome, ele não ia deixar, era amigo dele, ele não ia deixar. Ele era um bom hóspede, um bom hospedeiro, ele não ia deixar o amigo dele com fome, então ele ia bater lá na porta, ia ficar batendo. Né? Então, até a vizinhança ia acordar. Né? O bater insistente na porta e os gritos acordariam não apenas a sua família, mas também a vizinhança. Por isso ele saiu da cama e deu ao seu amigo o pão que ele pedia. Note bem que ele não o fez por amizade, mas rendeu-se por causa do incômodo. Né? Ele não fez porque era amigo, não. Ele fez porque o outro estava importunando, estava batendo lá na porta, fazendo barulho. Tá certo? Não havia como dormir com aquele tumulto. Por isso, era melhor um arrastar de pés pela pequena casa, um mover desajeitado da tranca da porta e uma mão estendida pela fresta da porta entreaberta com a seguinte expressão: tome, pegue o pão e suma. Né? Eu achei legal essa parte aqui. Né? Era melhor ele arrastar os pés ali na casa, fazer um pouquinho de barulho, mexer na tranca, né? A porta ia fazer um... Né? Ia ranger um pouquinho, ele ia dar o pão pela fresta da porta, ia dizer, toma, some daqui, mas era melhor fazer isso do que acordar a vizinhança toda, acordar a esposa, os filhos, os servos que já estavam dormindo, tá certo? Então, essa aqui é a história, gente. A gente está tentando aqui, né, com a ajuda desse comentarista aqui, ampliar a história. Vamos pensar, né? Vamos ser criativos aqui, tá? Bom, e aí, gente, Jesus aqui usa uma palavra-chave, né? Qual é a palavra-chave aí, Simone? Que é a palavra importunação, né? Persistência, perseverança, importunação. Importunação, né? Então, é o princípio aqui, né? O princípio da importunação, da persistência, né? Gente, tem uma parábola que é correlata com essa aqui, que a gente vai estudar um outro dia, tá? Não vamos ler hoje, que é a parábola do juiz iníquo, né? E da viúva, que fica pedindo para aquele juiz iníquo julgar a causa dela, né? E está em Lucas também, no capítulo 18. Outro dia a gente vai falar sobre essa parábola. Mas eu gosto sempre de citar o versículo primeiro do capítulo 18 de Lucas, que é o versículo que abre a parábola do juiz iníquo e da viúva pobre, né? Que é o versículo que diz assim, eu até decorei esse versículo, diz assim: Jesus passou a ensinar-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Né? Jesus ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. E aqui é o mesmo princípio. É o dever de orar sempre, sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir. Né? É o princípio da importunação. É isso que Jesus está ensinando aqui.
né? Então veja, a palavra importunação origina-se do latim, tá? E significa o quê? Perturbador, né? Importunação significa perturbador ou impertinência, tá? Na língua grega, essa palavra significa não ter vergonha, né? Foi o que o amigo importuno fez, ele não teve vergonha de ir lá à meia-noite e de importunar, de perturbar, de ser impertinente com o seu vizinho, né? Até que o vizinho arrumasse os 3 pães para ele, tá? Então veja, eu tenho um comentário aqui que diz assim: a expressão foi intencionalmente forte, né? Ou seja, Jesus usou essa palavra de propósito. Quando Jesus usa a palavra aqui, importunação, tá? Jesus usa essa palavra intencionalmente. Essa expressão foi intencionalmente forte. Jesus usou essa palavra forte, né? E pelo comportamento daquele que pediu os pães, aponta para o que garantiu o seu sucesso, a importunação que não teve vergonha, tá? Então Jesus usou essa palavra de propósito aqui. Ele usou uma palavra forte mesmo para causar impacto para aqueles que ouviam a parábola e para nós que lemos a parábola hoje, tá certo? Então, a importunação, no final, a gente ligando para mim agora, não dá para atender, né? A importunação, no final, torna-se mais cansativa para aquele a quem se pede do que o simples ato de levantar-se da cama, né? Então, a importunação termina sendo mais cansativa do que se levantar da cama, né? Se levantar da cama seria cansativo àquela hora da noite, mas a importunação era mais cansativa do que ele ter que se levantar da cama, né? E uma vez de pé, ele deu sem restrição tudo o que o outro precisava, porque somente assim conseguiria livrar-se rapidamente de sua importunação, tá? Bom, mas aí, gente, nos versículos 11, de 11 a 13, é que nós vamos ver, então, o propósito central dessa parábola aqui. Vamos ler de novo, Simone? Vamos ler? Lucas 11, de 11 a 13. Vamos lá, Simone vai me ajudar aqui. Nós vamos ler novamente esses textos, porque depois que Jesus conta a parábola, aí ele fala esses versículos aqui tão conhecidos, estão no contexto, né? Então, olha só, o que Jesus diz aí? Qual dentre vós... Não, é 11, né? Você pegou? Isso. Não, não é esse. Não, vamos do 9 de novo. Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então veja, vamos pegar aqui, ó. Jesus fala aqui, né? Por isso pedi, né? Pedi. Veja, insistência, importunação. Peçam, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei, como o homem lá fez, bateu na porta, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Então veja, o princípio aqui da importunação, né? E aí vamos lá, o versículo 11. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará no lugar uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então aqui nós temos uma ilustração interessante, né, que Jesus faz nesse contexto aqui, ó. Ele fala aqui, ó: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Tem que ser, né, muito ruim, né? Acho que nenhum pai ruim faz isso, né?
o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? Não é? Qual dentre vós é o pai? É um pai desse, tão desnaturado? É muito difícil. Deu uma travadinha aqui no Face. É muito difícil um pai assim. Que o filho pede um pão, ele dá uma pedra. Ou que o filho pede um peixe, ele dá uma cobra, né? Ou que o filho pede um ovo e dá um escorpião. Tem que ser muito ruim, hein? Isso é muito ruim. Aí Jesus fala assim, ora, se vós que sois maus, porque Jesus fala, nós somos maus, nós somos mesmo, irmãos, nós somos terríveis, né? Nós somos tão falhos, tão limitados. Então Jesus fala, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, né? Aqui nessa tradução diz, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Lucas coloca aqui a pessoa do Espírito Santo, mas Mateus fala, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que vocês estão pedindo, né? Então veja, gente, aqui, esse autor aqui que eu estou seguindo, ele diz o seguinte, Deus é o chefe de família, tá? E tem mais desejo de dar do que possuímos de receber. Irmãos, Deus tem mais desejo de nos abençoar, né, Simone? Você não pensa assim também? Deus tem mais desejo de nos abençoar do que nós de sermos abençoados. Ele é um pai. Tá? Aqui Jesus usa a imagem de um amigo com má vontade, mas a gente tem que entender o seguinte, que nós devemos insistir com Deus, mas Deus não é um amigo com má vontade. Deus é um pai. Deus é um pai que está mais interessado em nos abençoar do que nós interessados em sermos abençoados, né? Deus tem muito mais anseio em nos abençoar do que nós em sermos abençoados, tá? Então veja, o nosso pai nunca dorme, né? O homem da parábola aqui, ele estava dormindo. Mas Deus não dorme, Salmo 121. Deus não dorme, não tosqueneja, não cochila, né? Ele nunca dorme. Portanto, jamais é perturbado quando vamos a ele, né? Embora que Jesus usa o princípio da importunação, quando nós oramos, o Pai jamais é perturbado. Na verdade, Deus tem até um prazer quando nós nos dirigimos a Ele em oração, para pedir. A oração, na verdade, o que a gente costuma sempre dizer, que a oração, ela é mais como, assim, é um tipo de um relacionamento com Deus. Relacionamento. Né? Então, a gente está falando sobre a oração. Deus já sabe de tudo que a gente precisa, mas Ele quer que nós vamos até Ele. Ele quer, por isso Ele deixou a oração, né? Jesus até ensinou aqui a oração do Pai Nosso como um modelo de como nós devemos estar diante de Deus. Mas é porque Ele realmente deseja, Ele anseia por nós estarmos junto dEle, na presença dEle, nos comunicando com Ele. Então, Ele quer que nós sejamos insistentes. Ele quer que nós estejamos na presença dEle, perseverantes. Ele sabe, mas a oração é um relacionamento entre pai e filha. Exatamente, muito bem, né? Muito bem lembrado. Então veja só, e aqui o autor aqui que eu estou seguindo diz, e uma das coisas que ele tem grande prazer, que Deus tem grande prazer, é satisfazer as nossas necessidades. Assim como um pai tem prazer em satisfazer as necessidades dos filhos. Porém, precisamos orar com perseverança, porque a oração bem-sucedida é a oração perseverante. Olha aí que princípio maravilhoso, gente. A oração bem-sucedida, qual que é? É a oração perseverante, né? Se a insistência e a repetição de um pedido venceram aquele homem egoísta, preguiçoso e rude, que o homem da história aqui era um homem egoísta, preguiçoso e rude. Então, se a insistência venceram aquele homem egoísta, quanto mais a oração prevalecerá perante Deus,
que cuida de nós com amor de pai, né? Deus cuida de nós com amor de pai. Então, se na história ali, né, a importunação prevaleceu contra um homem egoísta, quanto mais um Deus amoroso, né? Quanto mais a oração vai prevalecer com um Deus amoroso, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode colocar aqui para vocês. Estamos quase acabando aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O amigo que foi acordado teve de ser molestado para então emprestar o pão de que o outro precisava. Mas Deus não cochila nem dorme. E não precisamos forçá-lo, gente. Nós não precisamos forçar Deus a nos dar algo. Pois ele nunca reluta para nos dar o que pedimos. Se achamos que ele não nos responde, né, precisamos ser incansáveis em nos dirigirmos ao trono da misericórdia. Né? Se achamos que Deus não está nos respondendo, talvez seja porque nós não estamos perseverando em oração. Né? Ele até diz aqui, ó, os que no passado tornaram-se poderosos em oração foram os que, como Jacó, lutaram e clamaram, não te deixarei ir se não me abençoares. Né? Como aquela passagem em que Jacó ele falou ali, né, para aquele anjo que representava o próprio Deus ali, não te deixarei ir enquanto o Senhor não me abençoar. É a insistência, é a persistência, a perseverança. Tá certo, gente? Então vamos lá. Ele até diz aqui, ó, o Senhor ama ser assim pressionado. É interessante esse comentário aqui. Portanto, assim, eu vou ler isso aqui, mas a gente tem que fazer isso com muita reverência, tá, gente? Diante de Deus sempre, porque a gente está, né, se relacionando com Deus, né? Mas ele diz aqui, ó, o Senhor ama ser assim pressionado. Portanto, vamos fazer pressão sobre ele. Porque sua própria palavra nos assegura que ele, o qual ouve as orações, nunca considera a insistência algo ruim. Deus nunca considera a insistência algo ruim. Portanto, vamos com muita reverência, né, diante dele, porque ele é o Senhor e nós somos servos, ele é Deus e nós somos seres humanos, mas vamos insistir, vamos importunar, por assim dizer, vamos ser persistentes, porque foi o próprio Jesus que ensinou esse princípio aqui para nós, tá certo? E, olha só, terminando aqui, Cristo nos exorta à oração perseverante e persistente. Se o amigo que desejava pão para o seu visitante não foi desencorajado pela recusa do outro, porém continuou a pedir, ainda com maior intensidade, o que desejava, quanto mais nós, a quem Jesus chamou de amigos, nos convém sermos incansáveis em apresentarmos as nossas petições a Deus, cujo amor paterno, né, não precisa ser constrangido e relutante, mas de boa vontade e alegremente deixa-se conduzir pelos nossos pedidos. Deus não responde às nossas repetidas orações para se ver livre de nós, mas porque nos ama. Quero terminar com essa frase aqui, irmãos. Deus não responde às nossas orações, né? Deus não responde às nossas repetidas orações para se ver livre de nós, mas porque ele nos ama. Aqui na parábola, o amigo, né, com má vontade, ele respondeu para se ver livre, né? Não é o caso de Deus. É uma ilustração apenas que Jesus usou. Deus, ele nos responde não para se ver livre de nós. Ele nos responde porque ele é nosso Pai, porque ele é nosso amigo de verdade, né? Não como esse amigo aqui que mandava o outro embora. Deus, ele responde porque ele nos ama, né? Porque ele é nosso amigo de verdade, porque ele é nosso Pai celestial. Por isso Jesus falou, né, que um pai de verdade não vai recusar dar aquilo que o filho pede, tá? Embora aqui, né, vou terminar essa parábola, né? A gente sempre tem que
ressaltar o fato de que Deus é soberano, né? E, irmãos, também tem um detalhe muito importante, né? Às vezes não, Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós achamos que algo que a gente está pedindo é bom para nós, mas não é. E Deus sabe que não é bom, né, Simone? Sim. Às vezes a pessoa pede uma coisa para Deus que ela está achando que vai ser ótimo, mas Deus, que sabe de todas as coisas, que já vê o futuro, sabe que aquilo não vai ser bom. Então, por isso, às vezes, Deus não dá, gente. Tem aquele versículo que fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, né? Para gastar em vossos próprios deleites. Esbanjardes, né? Então, é Tiago que fala isso. Eu estava lendo um comentário há um tempo atrás, que até sobre a questão da oração mesmo, é que fala que quando você tem um relacionamento assim muito forte com Deus, você vai passar a orar segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Então, você entra no momento de oração, né? Você já tem aquele relacionamento tão intenso com Deus que você vai pedir aquilo que está no coração de Deus, né? É essa oração que, não que Deus não vá atender os nossos pedidos, Deus ele sabe, né? Mas a gente tem que ter essa consciência de que forma eu vou pedir a Deus as coisas, né? Porque tem gente que só pede coisa egoísta, né? Só para esbanjar. Só para esbanjar mesmo. Como diz né? o apóstolo Tiago. A pessoa, assim, tem pessoas que nem entram na presença de Deus. E aí, quando o cinto aperta, ela entra, mas ela entra para pedir coisas para ela, né? Então, a gente tem que observar todas essas coisas. Deus quer relacionamento, a oração é relacionamento, né? A gente, quando tem relacionamento, a gente vai orar segundo a vontade de Deus. E não como né, uma pessoa que nunca ora, que nunca vai na presença de Deus, e quando aperta, né, as situações na vida dela, aí ela corre para pedir alguma coisa a Deus. Deus não é, como diz a Joyce Meyer, Deus não é um botão de emergência que eu vou lá e aperto quando a minha necessidade precisa. Né? Aparece, né? Quer dizer. Então é exatamente isso, né? A oração é um relacionamento, né? A gente vê na história de Moisés, né? Não vamos entrar aqui nesse detalhe, mas Moisés, ele tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que lá no capítulo 33 de Êxodo diz que Moisés falava face a face com Deus, né? Através desse relacionamento de oração, né? É verdade. Esse comentário que a Simone fez agora me lembrou daquele versículo que está no Evangelho de João. Se não me engano é capítulo 15 de João, que diz que Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É esse versículo mesmo, estava tentando lembrar. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas por que você vai pedir o que você quiser e vai ser feito? Porque você não vai pedir. Porque você está nele e as palavras dele estão em você. Aí você não vai pedir egoisticamente. Se você está em Cristo e as palavras de Cristo estão em você, você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. Você não vai pedir de forma egoísta. Você vai pedir de acordo com a vontade de Deus. E pedindo de acordo com a vontade de Deus, tudo que pedirdes vos será feito, né? Então, esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. É verdade. Gente, vamos terminar com um louvor, né? E uma oração, tá? Então a Simone vai pegar aqui o violão. Que legal que vocês estão aí conosco, né? Vários irmãos e irmãs aí conosco, participando nessa manhã. Tivemos uma boa audiência aí durante todo o tempo, né? Continue aí conosco, não vai embora agora, porque agora é o momento da gente praticar o que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos louvar o Senhor. Se eu confiar e descansar, eu sei, tua mão me guardará, ainda que não veja o chão ao pisar. O mar se abrirá, confio em um Deus que é fiel e nunca muda. A fé me faz andar por sobre as
assim decido crer. Não terei mal algum, pois estás comigo, e mesmo que eu não entenda, ainda assim decido crer. Amém, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, queridos? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar diante do Senhor, então, os nossos pedidos de oração, né? Vamos praticar aquilo que nós acabamos de aprender nesta manhã. Amém? Então, vou pedir para Simone orar. Coloque diante de Deus aí a sua vida. Coloque diante de Deus a sua família, o seu cônjuge, os seus filhos. Coloque diante de Deus os seus pedidos de oração, aquilo que você precisa, né? Que você necessita. Não um capricho, né? Não um capricho pessoal, mas uma necessidade pessoal. Coloque diante do Senhor, você tem essa necessidade, coloque diante de Deus agora em oração, né? Vamos começar a praticar esse princípio, né? Da insistência, da importunação. Amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus querido. Ó Deus querido, por este tempo tão maravilhoso na Tua presença, de meditação da Tua palavra. Nós estamos aqui nesta semana falando sobre estas parábolas e nós agradecemos, meu Deus querido, pela parábola desta manhã que fala sobre a questão, ó Deus, de nós estarmos diante de Deus sem esmurecer, não acomodados, ó Deus, mas buscando de forma perseverante aquilo que nós necessitamos. Pai, ensina-nos, ó Pai, ajuda-nos a sermos pessoas persistentes. A oração hoje tem sido algo muito raro, ó Deus, no meio do povo cristão. Ó Deus, quando hoje em dia se fala de oração, de cultos de oração, são tão difíceis, ó Pai, aqueles que realmente querem estar, ó Pai, presentes para clamar, para orar e para interceder. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos tire, ó Deus, desse comodismo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos esforçarmos para realmente estarmos diante do Senhor, porque o Senhor se agrada, o Senhor espera que nós venhamos a buscar a sua presença, venhamos a ter esse relacionamento contigo através da oração. Como foi dito aqui como exemplo de Moisés, que era amigo íntimo de Deus, que ele falava face a face com o Senhor, como se fala um amigo. Isto é exemplo, Pai, de busca, de relacionamento com Deus, que possamos buscar este exemplo em nossas vidas. O próprio Jesus foi exemplo de alguém que sempre esteve em oração, buscando a presença do Pai, mesmo ele sendo Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Ele nos ensinou através do seu exemplo a estarmos diante de Deus, buscando em oração aquilo que nós realmente precisamos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ter esta consciência, que nós possamos realmente, ó Pai, deixarmos de lado muitas vezes, ó Pai, aquilo que agrada, Senhor, a nossa carne, aquilo que tira o nosso tempo, que possamos separar momentos para estarmos com o Senhor, buscarmos tempo com a meditação da Tua palavra, tempo para buscarmos ao Senhor em oração, porque se nós realmente queremos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, nós precisamos realmente ter isso em consciência de que temos a necessidade de estar diante de Deus em oração. Pai, o Senhor é aquele que sabe de tudo, o Senhor sabe do que nós precisamos, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus filhos que aqui estão nesta manhã, os seus anseios, os desejos dos seus corações, ó Pai, aquilo que realmente tem incomodado a sua alma, o seu espírito. Senhor, o Senhor conhece a necessidade, por isso que o Senhor possa
abençoar, visita as suas vidas, as suas necessidades, que nós possamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que, ó Pai, nós precisamos, ó Deus, porque eu tenho certeza de que o prazer de Deus é abençoar aqueles que te buscam. Bem nenhum sonega o Senhor aqueles que buscam a tua face, declara os Salmos, que o Senhor é aquele que tem prazer em abençoar aqueles que buscam continuamente a face do Senhor. Por isso nós oramos nesta manhã e pedimos que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Graças a Deus, né? Gente, olha, preste atenção agora, hein? Um aviso muito importante aí para vocês. Hoje, terça-feira, às 20 horas, né? Hoje, dia 28 de julho de 2020, às 20 horas, às 8 horas da noite, né? Eu vou fazer aqui a terceira live do curso de escatologia, tá? A gente está estudando escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Dos acontecimentos dos finais dos tempos, tá? Então, até motivado aí, né? Por essa pandemia que a gente está vivendo, motivado pelos acontecimentos que andaram acontecendo aí ultimamente, né? Essa praga de gafanhotos, né? Tantas coisas que andaram acontecendo aí, né, gente? E, enfim, a gente vendo aí os sinais, né, dos tempos se cumprindo. Então a gente decidiu fazer esse curso de escatologia, tá? Então hoje, às 20 horas, nós vamos ter a nossa terceira aula. Já tivemos 2 aulas, né? Hoje nós vamos ter a nossa terceira aula, ok? Então, eu espero vocês aí, tá bom? Hoje, às 20 horas, nossa terceira aula do curso de escatologia. E amanhã, quarta-feira, com a permissão de Deus, nós voltaremos, eu e a Simone estaremos juntos, às 8 horas da manhã, para falarmos de mais uma parábola de Jesus para vocês, tá bom? Amém. Então, um bom dia, uma boa terça-feira para todos, né? Que Deus nos abençoe nesse dia, amém? Amém, queridos. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Até hoje à noite com o pastor e amanhã nós estamos juntos. Amém, a paz, tchau.